É um privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. E nós já temos orado nesse sentido que realmente o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã, aquilo que for preciso, aquilo que Ele deseja falar, e que possamos estar com os nossos corações abertos e preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, deve ser esse o nosso sentimento, deve ser esse o nosso pensamento, que o Senhor fale ao meu coração aquilo que eu estou precisando de ouvir, e que essa palavra, não minha, mas de Deus, ela possa produzir nas nossas vidas, na minha vida, na vida de cada um de nós, o fruto esperado, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós temos, mais uma vez, essa oportunidade de estudarmos mais uma preciosa lição da Palavra de Deus. Nós temos alguns textos aí marcados para o nosso estudo. E nós vamos fazer a leitura desses textos, conforme já temos feito em outras oportunidades, com uma leitura compartilhada. Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 15. E depois Marcos 1, 40 a 45. O texto áureo é o Salmo 51, versículo 2 e 3. Vamos fazer a leitura desse texto aqui também. Salmo 51, versículo 2 e o versículo 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Agora Lucas, capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Agora, Marcos, voltando aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, vai narrar também essa mesma história, versículo 40 ao versículo 45. Que o Senhor realmente nos abençoe ao meditar na sua preciosa palavra.
Então nós temos diante de nós esse texto falando desse homem leproso. Eu gostaria de falar alguma coisa aqui sobre essa doença. Essa doença, ela é uma doença causada por uma bactéria, e ela é conhecida também como a doença de Hansen ou a hanseníase. É uma doença que a Bíblia fala vários textos sobre essa doença. Nós vemos várias pessoas na Bíblia que eram leprosos, se tornaram leprosos, alguns foram curados. Por exemplo, o caso de Miriam, quando ela falou mal, de Moisés, e como um juízo de Deus, ela se tornou leprosa. Logo em seguida, eles clamaram ao Senhor, pediram a Moisés que clamassem ao Senhor, e o Senhor retirou aquela lepra de Miriam. Lemos também a história de Naamã, aquele comandante do exército da Síria, que foi curado ali pelo profeta Eliseu. Vemos também Geazi, o servo do profeta, que correu atrás daquele presente que Eliseu havia terminantemente recusado, e ele, por causa disso, também se tornou leproso, e em toda a sua descendência haveria pessoas leprosas também. Lemos também de Uzias, um rei de Israel, um bom rei, que em determinado momento ele resolveu fazer o serviço do sacerdote, que não lhe era permitido, e por causa da sua desobediência e da sua teimosia em fazer esse serviço, ele também se tornou leproso, precisou de ficar isolado pelo resto da sua vida. E vemos muitos outros casos também no Novo Testamento, pessoas sendo curadas pelo Senhor Jesus. Mas essa doença, ela aparece na pele, ela atinge também o sistema nervoso, ela apresenta manchas brancas ou avermelhadas, inchaços, feridas, degeneração dos membros, e às vezes a pessoa perde até parte dos seus membros, ela tem deformações no rosto, por todo o seu corpo. Realmente é uma doença que causa um mal muito grande na aparência física da pessoa. Ela é uma doença destrutiva, ela desfigura a pessoa, e muitas vezes o rosto desta pessoa que tem essa doença. E ela também é uma doença indolor. A pessoa que tem essa doença, ela não sente dor por causa dessa doença. Até, pelo contrário, ela perde totalmente a sua sensibilidade, podendo até passar por outros acidentes, como queimaduras e cortes, sem sentir nada. Ela é uma doença que tira a sensibilidade da pessoa. Nós conhecemos aqui um caso de uma pessoa lá no norte de Minas que tinha essa doença. Essa pessoa já até faleceu, e ela, andando na garupa de uma moto, ela encostou o pé no pneu da moto. O pneu da moto comeu parte do pé dessa pessoa, e essa pessoa não sentiu nada, Então realmente é uma coisa assim bem assustadora, é o que essa doença causa na pessoa. E ela também é altamente contagiosa. As pessoas que convivem ou conviveram com um leproso, provavelmente elas terão essa mesma bactéria. Elas irão adquirir essa mesma bactéria, que demora talvez muitos anos a se manifestar, a incubação dessa bactéria. Mas o fato é que as pessoas que convivem com uma pessoa que tem essa doença, elas também precisam de fazer
um exame para se detectar se tem essa bactéria ou não, para se fazer um tratamento, né? Isso em se falando dos nossos dias, porque hoje há, né, a cura, né, para essa doença, que é um tratamento até relativamente rápido, né, de 6 meses a 1 ano. Essa pessoa passando por esse tratamento, ela vai ser curada. Então, as pessoas que tinham essa doença, e isso também aconteceu no nosso país, elas precisavam ser isoladas. Elas iam para um lugar determinado, um leprosário, onde ali, né, ficavam confinadas, né, talvez até a sua morte. E era também considerada, né, uma maldição, né, para as pessoas que contraíam essa doença. Isso no Velho Testamento, né? Nós vemos o caso de Miriam e de Geazi também, né? Como que foi como um castigo na vida dessas pessoas. Nós, aqui na casa de oração, já está com o Senhor, né? O nosso saudoso irmão, Dr. Zenas. Ele era o médico dermatologista e trabalhou durante algum tempo como era conhecido médico da lepra. Ele tratou, né, muitas pessoas que tinham essa doença há alguns anos atrás, né, no século passado. E esse irmão, ele trabalhou nessa função do tratamento da lepra. E ele, às vezes ele falava de público alguma coisa sobre essa doença terrível, né? Então, além do sofrimento físico que essa doença causava, ela causava um sofrimento emocional, né, muito grande, porque as pessoas, elas precisavam ser isoladas dos seus familiares, elas precisavam ficar em um afastamento total. Então a dor causada por essa terrível doença, ela era muito mais emocional do que propriamente física. Era uma dor do isolamento, do afastamento, né? E a palavra de Deus, ela nos traz essa doença como a representação do pecado. Se nós formos comparando uma coisa com a outra, né, nós vamos ver que, de fato, a lepra, ela tem muito a ver com o pecado. As características dessa doença, elas têm muito a ver com aquilo que a palavra de Deus nos diz que é o pecado. Apesar do pecado ser pior do que a lepra, né? Porque o pecado, ele destrói vidas. A palavra de Deus nos diz que todos nós fomos contaminados pelo pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós pensamos no pecado, nós pensamos em algo muito pior do que essa doença, tão assustadora, tão terrível, até mesmo de se contemplar, né, o rosto de uma pessoa que tem essa doença. E ainda há muitos casos, né, de contaminação dessa doença, e o Brasil está, infelizmente, no segundo lugar em pessoas contaminadas com essa doença. Apesar de todas as informações, de todos os recursos que estão ao dispor das pessoas gratuitamente, mas as pessoas, muitas vezes, por falta dessa informação, por falta até mesmo de buscar esses recursos, né, elas muitas vezes sofrem e acabam contaminando também outras pessoas. Mas o pecado, né? O pecado, ele é um mal terrível. Ele afasta, ele nos afastou, nos isolou da presença de Deus, da comunhão do nosso Criador. Nós somos separados, nós somos banidos da presença de Deus por causa do pecado. O ser humano, ele foi criado por Deus, né, com o propósito de ter plena comunhão com Deus, de estar
em contato com o seu Criador, de estar na presença do seu Criador, de poder conversar com o seu Criador. Mas o pecado se tornou uma barreira de isolamento entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso Criador. Aquele do qual nós tanto precisamos. Aliás, a nossa vida toda depende dele. Nós carecemos de Deus, precisamos de Deus, não conseguimos viver sem Deus. Mas o pecado tem causado esse isolamento, esse afastamento, que pode ser revertido, porque tem um remédio, tem a cura, mas se não for tratado a tempo, pode levar a um afastamento total e irreversível de Deus, a perdição eterna, a morte eterna, como a palavra de Deus nos fala. Então, esse mal chamado pecado, que destrói vidas, que leva o homem à ruína, né? Essa é uma maldição, ou seja, a ira de Deus paira sobre aquele que o pecador, né, perdido, que ainda não resolveu esse mal diante de Deus. E é interessante também, né, que fazendo essa comparação, que vidas são destruídas, né? Vidas preciosas são perdidas. E aí a gente pode pensar na perdição, como já temos falado, a perdição eterna, mas a gente pode pensar na perca de tempo, né? Na perca de tempo de pessoas que não acertam a sua vida com Deus, não querem o remédio de Deus para as suas vidas e continuam cada dia mais se afastando de Deus, sofrendo as consequências do pecado nessa vida mesmo, se autodestruindo, mas perdem muito tempo. E ainda quando têm a oportunidade de voltar, é uma bênção. Mas quantos não têm essa oportunidade? Vidas perdidas por causa do pecado. Quantos queridos nossos, pessoas que já sentaram nesses bancos aqui, assistiram à escola dominical, às pregações, às reuniões, quantos filhos de crentes, pessoas que tiveram a oportunidade diante de si, mas desprezaram o remédio de Deus para o pecado. E hoje, muitos já estão na eternidade, em uma situação irreversível. E quantos hoje estão longe, afastados, sem encontrar o caminho de volta? Quantas vidas destruídas por causa dessa doença terrível chamada pecado. Uma doença indolor, porque o pecado ele não dói, né? O pecado, ele, muito pelo contrário, ele traz um certo prazer, né? Um prazer momentâneo, e as pessoas entram por esse caminho de pecado, entram pelo caminho de contrariar a Deus, e Deus não manda um raio sobre a cabeça daquela pessoa. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, e Ele vai tratar todas as coisas no tempo devido. Então, se a pessoa pecasse, né, e caísse arrancasse um dedo, né, vamos dizer assim, igual a lepra, né, arrancasse uma orelha, a pessoa ia ficar assustada. Olha, eu não posso pecar, jamais posso pecar, mas Deus não trata, né, a gente dessa forma. Então, é preciso que a gente entenda, né, a gravidade que é o pecado. Ele é muito pior do que a lepra. Ele é terrível. Ele deforma o ser humano. Ele tira a alegria, ele tira o prazer, ele tira a comunhão. Ele causa dores na alma, né? A pessoa que está longe de Deus, que está no pecado, é uma pessoa infeliz. Ela não vai conseguir, não vai encontrar a felicidade em lugar nenhum. Ela vai ser uma pessoa totalmente infeliz por causa
do seu pecado, a palavra de Deus nos deixa bem claro que nós só poderemos ser verdadeiramente felizes em Jesus Cristo, confiados nele, tendo o nosso pecado perdoado. O salmista, nós vamos depois considerar alguma coisa aqui no Salmo 51, quando ele disse sobre a sua dor por causa do seu pecado, né? O salmista Davi, um homem de Deus, mas ele havia pecado contra Deus e ele perdeu o gozo da salvação, a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu o prazer da salvação por causa do seu pecado. E ele clamou ao Senhor: torna-me a dar a alegria da minha salvação. E quantas pessoas, né? E quantos de nós, às vezes em determinado momento das nossas vidas, nós perdemos a alegria da nossa salvação. Perdemos o gozo da nossa salvação. Porque há algo na nossa vida que tem atingido a nossa vida e que está nos afastando da preciosa e doce comunhão com Deus. O pecado. Um mal indolor. É um mal que não causa dor. Mas o pecado também, assim como a lepra, mesmo naquelas pessoas que num estado mais avançado são curadas, ele deixa marcas, né? Marcas irreparáveis. E às vezes o pecado tem causado marcas, né, na vida de muitos de nós, marcas na nossa alma e até mesmo no nosso viver, nos nossos relacionamentos, marcas irreparáveis, deformação no caráter, perdas, sofrimento emocional, sofrimento da alma. Então, irmãos, o pecado de fato não é uma brincadeira. O pecado de fato é uma coisa muito séria. E é tão sério que foi preciso que Deus enviasse o seu Filho a esse mundo para derramar o seu sangue. Um sofrimento tremendo. Ele derramou o seu sangue na cruz como o preço da nossa redenção, como um remédio para o nosso pecado. Quanta dor causou o pecado ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, seu Filho amado. Dor física, dor na alma, né? Nós não conseguimos avaliar o tamanho desse sofrimento que o Senhor Jesus passou por nós, para nos dar hoje, de graça, pela graça, o perdão, o remédio para essa doença terrível. E às vezes, muitas pessoas não aproveitam esse remédio. E às vezes nós mesmos não temos consciência do valor do perdão de Deus nas nossas vidas e não valorizamos a salvação que temos, a paz, a esperança de saber que Deus nos salvou, nos perdoou e cuida de nós, como o irmão orou. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Deus tem derramado a sua bênção, a sua graça, dia após dia sobre nós. O seu perdão sobre as nossas vidas, irmãos. Ai de nós, se não fosse o perdão de Deus. Quantas vezes nós falhamos como crentes já? Quantas vezes nós precisamos recorrer ao trono da graça de Deus para voltarmos a ter comunhão com Deus? Quantas vezes? E nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. O sofrimento, o remédio que Ele tem nos ofertado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, no capítulo 1, versículo 7, versículo 8, até o versículo 10 também, nós podemos ler essas verdades tão preciosas da palavra de Deus, que diz assim: se andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui está o remédio, aqui está a solução para esse mal tão grande, né, que tem atingido a humanidade. E nesse texto aqui nós encontramos então esse homem cheio de lepra, o retrato do pecador, né, perdido. E nós vemos que ele olhou para Jesus. E aí nós pensamos no olhar da fé. Esse homem viu no Senhor Jesus a única solução para o seu problema. E ele aproximou-se do Senhor Jesus, né? Prostrou-se, reconhecendo a sua incapacidade de resolver o seu grande problema. Ele humildemente se prostrou diante do Senhor Jesus, diante do Senhor da vida, diante do Criador de todas as coisas, aquele que havia criado esse homem e criou todas as coisas e que pode restaurar, como já temos considerado em outras oportunidades, até mesmo da morte ele pode levantar. E ele agora está diante de alguém todo-poderoso. Mas olha a atitude desse homem. Ele não chegou diante do Senhor Jesus cheio de arrogância, ele não chegou diante do Senhor Jesus cheio de si, mas ele chegou diante do Senhor Jesus com um olhar de fé, humildemente. Ele rogou ao Senhor Jesus. Ele expôs em palavras toda a sua dor, todo o seu sofrimento. E aqui nós podemos pensar que é preciso o pecador perdido, que ainda não se prostrou diante do Senhor Jesus, ter essa mesma atitude de humildade, de reconhecimento da sua miséria, de reconhecimento da gravidade do seu mal, e diante daquele que tem todo o poder, confessá-lo: Senhor, se queres, pode curar-me, pode perdoar-me. E arrependido, confessar os seus pecados diante de Deus, sentir de fato a sua miséria e derramar-se diante de Deus. Isso nós estamos falando do pecador perdido que ainda não foi salvo. Mas também, para o crente, nós precisamos de confessar ao Senhor quando pecamos, porque o pecado, ele não tira nossa salvação, como já consideramos. E a palavra de Deus nos fala sobre a segurança da nossa salvação. Mas perdemos o gozo, a alegria, a paz em nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações e ele se entristece em nós por causa de algum pecado. E será que nós não pecamos? Será que nós não falhamos? Quantas vezes temos errado, com a vontade de Deus? E precisamos também humildemente nos prostrar diante de Deus, confessando o nosso pecado, para que possamos novamente ter a nossa comunhão restaurada com Ele. E aquele homem disse ao Senhor Jesus: se queres.
E essa é de fato a vontade de Deus. Deus quer salvar, Deus quer perdoar. Ele tem um prazer inexplicável. Ele tem um amor inexplicável por nós. Ele quer nos perdoar, Ele quer nos restaurar, como já consideramos em outra ocasião. Deus, Ele não deixa de ser quem Ele é se nós pecamos ou deixamos de pecar, se nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas ou não. Ele é Deus, imutável, eterno, não precisa de nós, mas nos ama, incondicionalmente nos ama. E por isso, nós precisamos de nos posicionar diante de Deus, porque nós é que precisamos de Deus. Nós somos carentes de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos da graça de Deus a cada dia nas nossas vidas. E Ele quer, Ele pode. O Senhor Jesus, quando curou aquele paralítico ali naquela casa onde foi descido pelo telhado, Aquele paralítico foi aberto um buraco no telhado e ele foi descido ali diante do Senhor Jesus. E ele falou assim: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te e anda. O Senhor Jesus, Ele tem poder para perdoar pecados, porque foi Ele que pagou o preço. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. E nós vemos então aquele homem sendo tocado pelo Senhor Jesus. E aí nós podemos pensar, trazendo para o momento da salvação, aquele momento transformador, onde o Senhor Jesus nos toca. Lembramos de Isaías, quando aquela brasa foi tirada do altar e foi tocada ali os seus lábios. Ele foi purificado da sua iniquidade. Assim também, cada um de nós, que já temos crido no Senhor Jesus, naquele momento tão precioso das nossas vidas, único, fomos tocados pelo Senhor. E o nosso pecado foi purificado. O Senhor nos vê agora limpos. O Senhor agora nos vê santificados. Que preciosidade é o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Imediatamente. Não daqui a alguns dias. Não amanhã. Mas hoje, agora, Deus pode e quer perdoar. É interessante que tudo o que a lei exigia, o Senhor Jesus, Ele cumpriu fielmente. Ele foi e Ele é o sacrifício perfeito. Ele, como o sacerdote, Ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu fielmente a exigência da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário que um sangue puro, incontaminado, fosse derramado. Um sacrifício perfeito. E o Senhor Jesus é esse sacrifício perfeito ao qual nós podemos recorrer para recebermos o perdão de Deus, a salvação. Então aquele homem, agora, ele se torna limpo, E eu gostaria de considerar algumas coisas também, agora já como salvos, já temos falado alguma coisa nesse sentido, mas nós não podemos ignorar que durante a nossa caminhada aqui como crentes, muitas vezes nós sujamos os nossos pés na poeira desse mundo. Muitas vezes pecamos contra Deus. E o que é que nós consideramos como pecado, Às vezes a gente pensa que um pecado é um adultério,
é a corrupção, é o roubo, é o assassinato, né? Coisas assim gritantes, coisas que causam um clamor na sociedade. Mas o pecado, ele pode ser algo escondido no nosso coração. Ele pode acontecer na nossa mente, né? Mas as consequências, elas são visíveis, né? E nós vemos que há pecados ocultos, né? Há pecados que acontecem apenas na intenção. O Senhor Jesus falou sobre isso. E às vezes nós consideramos esses pecados inofensivos. Olha, é um problema meu, as pessoas não têm nada a ver com isso, né? Isso é um problema meu. Ninguém sabe disso. A gente às vezes pensa, né? Mas o nosso Deus sabe todas as coisas, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. E o pecado, por menor que nós achamos que ele seja, porque não é, mas por mais inofensivo que nós achamos que ele seja, por menos prejudicial que nós achamos que ele seja, ele causa um mal terrível às nossas próprias vidas, ele é autodestrutivo. E aí a gente pode, irmãos, e eu gostaria de que a gente estivesse pensando sobre isso. Estamos diante de tantos males, né? E às vezes estamos abatidos, né, pelas notícias, pelas doenças. Às vezes estamos olhando para fora, né, para os males que estão de fora, que vêm muitas vezes nos atingir, como é o caso dessa pandemia que se abateu sobre o mundo. Mas é importante a gente fazer uma análise também de dentro para fora da nossa vida. Porque o nosso Senhor, Jesus, o nosso Deus, Ele é o mesmo, com pandemia ou não. A nossa salvação, ela está garantida. A nossa alegria não depende das circunstâncias, ou depende? Não. O nosso fervor, eu tenho pensado muito nisso na minha vida, irmãos. E na vida da igreja também. Aonde está o nosso fervor? Nosso gosto, nosso zelo pelas coisas de Deus? A nossa paixão pela obra de Deus? Pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho? Por viver vidas que agradem a Deus? Não de qualquer maneira. Nós temos um compromisso com Deus, que nos salvou através de Jesus Cristo. E às vezes nós nos igualamos com esse mundo, com as pessoas desse mundo. Não que somos melhores, mas somos salvos. Somos filhos de Deus. O perdão de Deus está sobre nós, ao nosso alcance. Se falharmos, precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados, por menor que seja, para que possamos ter a alegria da salvação, para que possamos ter o gozo da salvação, para que a nossa vida possa ir bem. E quando eu digo ir bem, não é ir bem financeiramente, não. É ir bem espiritualmente. Às vezes a gente considera que a pessoa está indo bem quando ela está bem financeiramente. Não necessariamente. Mas é preciso estar bem espiritualmente. Como que está a minha vida? Como que está a tua vida, irmão, irmã, espiritualmente? Como que tem sido a tua comunhão com Deus? A tua alegria, o teu gozo, o teu fervor, o meu fervor, nas nossas orações, o nosso clamor por esse mundo que perdido. E a gente entende, né, irmãos, que o tempo da igreja está findando aqui na terra. Tudo indica que em breve nós seremos levados desse mundo. Não estaremos mais aqui, mas o tempo que temos para servir ao Senhor aqui, ele deve ser bem aproveitado. Não podemos perder tempo, não podemos desperdiçar o nosso tempo. Então, eu estava pensando sobre isso. Muitas vezes coisas que nós consideramos
sem nenhum problema, não tem nada a ver. Não, são pecados que destroem as nossas vidas, são pecados que impedem nosso fervor, a nossa comunhão com Deus, e impede a ação, né, e o crescimento da igreja. Se a nossa vida não vai bem, se a igreja não vai bem, será que há algo oculto em nosso coração que precisa ser purificado? Muitas vezes nós temos perdido, né, a visão também daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes temos mudado o foco, né? Muitas vezes nós perdemos a verdadeira razão pela qual a igreja existe. Nós precisamos voltar a esses princípios. Por que existe a igreja? Por que nós estamos aqui? Qual o nosso propósito? Aqui a igreja não deve, ela não deve existir para me servir, mas eu que devo estar aqui para servir a igreja, servir ao Senhor, servir aos irmãos, né? Através de uma vida purificada, através de uma vida irrepreensível. E essa palavra irrepreensível não significa que nunca peca, mas significa a vida de alguém que, quando erra, ele não precisa de que alguém o repreenda, mas ele mesmo, ele vai diante de Deus e confessa o seu pecado. E às vezes nós temos perdido o foco do que é a verdadeira razão pela qual a igreja existe. E os anos vão se passando e o tempo vai passando. Nós estamos já aí hoje no último domingo desse ano de 2020. E como chegamos ao final desse ano, né? Nossa vida com Deus. O que temos feito? Qual é o balanço espiritual da minha vida? Qual é o balanço espiritual da igreja ao final desse ano? Então é um compromisso que cada crente precisa de assumir diante de Deus, de estar com a sua vida diante de Deus, em dias na presença de Deus. É uma vida de abandono de tudo aquilo que não agrada a Deus, uma vida de consertar aquilo que está errado, né? Mesmo que estiver no íntimo do nosso ser, para que Deus possa agir nas nossas vidas individualmente, no nosso ciclo de relacionamento e também através da igreja, né? Para que Deus possa agir. É isso que nós queremos. Eu tenho certeza que cada um de nós quer ver salvação de almas, quer ver pessoas se rendendo a Cristo, né? Nós queremos ver isso. Queremos ver a igreja animada, fervorosa, em oração, cantando os hinos com alegria, com fervor, apesar dessa máscara. Mas não importa. É isso que nós queremos ver. É isso que o Senhor se agrada, mas que não sejamos empecilhos, cada um de nós, que estejamos com a nossa vida diante de Deus, para que esse novo ano, que se o Senhor permitir, vai iniciar, possa ser um ano de salvação de almas, de crescimento espiritual das nossas vidas, e que a nossa vida realmente possa glorificar ao nosso Deus. Aquele homem foi curado, o Senhor Jesus falou: olha, não fala para ninguém não. Ele não conseguiu, ele não aguentou, né? Ele não aguentou ficar calado. Ele não podia conter aquilo que Deus fez na vida dele. É assim também que deve ser a nossa vida. Nós não devemos segurar para nós aquilo que Deus tem feito, né? Não devemos guardar para nós, mas é preciso que estejamos cheios para que os outros possam também ser tocados e ver aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e na vida da sua igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém.